Olá, esse é o podcast Papo RF, Rádio Frequência. Mais um episódio trazendo informações sobre a comunicação, sobre o rádio, sobre a rádio escuta, sobre o DX, sobre aquilo que a gente gosta. E hoje eu trago uma pessoa um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui. Estou trazendo um outro youtuber, que não é também youtuber, ele também é bom no TikTok. Eu não sou muito chegado em TikTok, mas ele é muito bom no que ele faz. Eu falo do Alisson Santos, um jovem de 23 anos, do litoral paulista, ali da cidade de Praia Grande, que tem um hobby apaixonado por rádio escuta, por rádio. Alisson, prazer ter você aqui comigo neste podcast. Como é que é essa história? Então, primeiramente, meu nome é Alisson Santos, sou natural da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, e eu era conhecido nas redes sociais, como o garoto do rádio, cujo objetivo do perfil não era só mostrar as rádios escutas, mostrar as escutas que eu faço, como também apresentar algum equipamento, seja novo ou velho, também mostrar algumas dicas. A minha história no rádio começa desde pequenininho, assim como muitas histórias, como a do Fábio e de muitos amantes do rádio. Eu ia te fazer uma pergunta agora que é relacionada tu disse igual o Fábio. Muita gente não sabe, mas a minha história no rádio começou quando meu pai colocou um rádio no meu ouvido. Eu era bebê, ele foi lá, colocou um rádio no meu ouvido e eu chorava muito. E ali, eu acho que dentro do berço começou a minha paixão. Ele disse que botava o rádio do meu lado e eu parava de chorar na hora. Então, acho que começou ali. E a tua história foi o quê? Começou com algum avô, algum pai, que geralmente a família sempre influencia a gente em alguma coisa. Conta pra gente em detalhes a história do Alisson com o rádio. Então, a minha história começa quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, quando eu fui dormir na casa dos meus avós, já que meus pais deixavam eu e meu irmão, que só tinha eu e ele na época, deixavam a gente dormindo na casa dos meus avós, porque eles iam fazer compras lá na capital. Aí, numa certa madrugada, meu avô ligou o rádio dele do nada, aí meio que eu e meu irmão se assustou, Aí esse foi meu primeiro contato com o rádio mesmo. Mas agora gostar de rádio foi quando eu tinha uns 11, 12 anos. Quando eu vi que alguns jogos do meu time não passavam na televisão, aí eu comecei a escutar via rádio, pela CBN na época. Aí dali pra cá foi uma paixão, Eu ficava escutando rádio de madrugada, até chegar nos meus 18, 19 anos, quando eu conheci as ondas curtas, por completo, graças a um amigo, o Hans Renoir, que ele é radioamador, é o Papa Uniforme 7 Lima Tango Eco. Ele é residente lá do Rio Grande do Norte. E o primeiro vídeo que eu vi dele foi ele sintonizando uma rádio da Coreia do Norte, com o Texan PL330, rádio esse que eu também tenho. E aí, passei a acompanhar mais o pessoal no TikTok. Tinha pouquíssimas pessoas que postavam sobre rádio escuta no TikTok. E decidi encaminhar no YouTube. Foi aí que eu vi alguns vídeos, principalmente de um rádio escuta também, que é rádio amador, que é o Danilo Nonato, que é lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Aí foi aí que começou a minha paixão por rádio escuta. Comecei a escutar rádio via SDR, para ver se eu gostava mesmo de fato, antes de comprar meu primeiro rádio. Então, qual foi o teu primeiro rádio? Conta pra gente, tu escolheu um rádio específico? Olha, esse rádio aqui vai ser o melhor rádio, já acompanhava outros DXistas e rádio escutas? Ou simplesmente tu achou, não, meu orçamento dá esse rádio aqui, eu acho que ele é bom, vou começar com esse? Então, o primeiro rádio que eu adquiri foi um Lelong LE604, e eu gostei mais dele porque o dial dele era gigante, tem 9 faixas de ondas curtas. Aí eu comprei ele, na época custava uns 80, 90 reais. Aí eu comprei ele, aí comecei a fazer minhas primeiras escutas, sem saber de onde é que vinham os sinais. Aí depois de alguns meses eu adquiri o Replicas, o VC15 que eu tenho até hoje, e o visor dele é digital. Aí comecei a acompanhar, pesquisar sobre as frequências, Foi aí que conheci um site chamado shortwave.info. Aí lá eu vi que ele meio que mostra, as emissoras que operam em determinadas frequências, e daí foi só deslanche. Aí comprei Dexter, XH-Data, entre outros receptores. O Lelong é impressionante como ele tem fãs aqui no Brasil, Eu não esperava, porque eu não era muito ligado nos rádios mais populares.
Até tive, na minha adolescência, já com jovem, eu tive alguns rádios antigos, Diplomata, que eram uns rádios danados, que comia a minha fita cassete, era um horror. Mas, de uns anos para cá, eu deixei de lado um pouco os rádios mais populares e comecei a utilizar os rádios sempre de mais top de linha. E aí o pessoal começou a me pedir Lelong, Lelong, Lelong. Eu disse, meu Deus, será que esses rádios são tão bons assim? E sabe que eu testei vários modelos aqui e realmente fiquei impressionado com a sensibilidade desses rádios de baixo custo, né? Também fico impressionado até demais, né? Eles são muito bons em áudio, muitos deles são excelentes no áudio, embora custam bem um preço muito baixo, cerca de 70, 80, 90 reais. E muitos deles vêm com a função Bluetooth, MP3, etc e tal. Aí eu meio que me surpreendi, né, com o áudio da Lelong, coisa que eu não vi em outros rádios, tipo o D808, que o áudio meio que vem estourado. E entre outros e outros receptores. Parece que eles meio que não se comparam muito aos rádios mais baratos, mais em conta. E parece que eles sim capricham no áudio, coisa que muitos rádios top de linha não têm de qualidade. Assim, a recepção pode ser até que boa, só que o áudio não é lá essas coisas. É que os rádios que são voltados para rádio escuta, para DX, eles têm o foco na recepção, não na qualidade de som, porque esses rádios não foram feitos para colocar num canto, ficar ligado o dia todo, escutando música, escutando programação de rádio. Dá para fazer, é claro que o rádio tem toda essa característica, mas quem desenvolve esse rádio pensa na questão da qualidade de recepção sempre. Eu concordo contigo, acho que tem muitos rádios top de linha que poderiam ter uma qualidade de som muito melhor. Agora, quantos anos faz que tu tá nesse hobby? Já faz 3 anos e pouquinho já. 3 anos e alguns meses. Tá, e desde o primeiro rádio até hoje, quantos rádios tem? Já te considera um colecionador de rádio? Eu que já me considero já. Já disse em um outro vídeo no ano passado que eu já possuía uns 15, 20 rádios, né? Se fosse contabilizar todos os rádios que eu tenho e que tive. Ia já chegar perto da faixa dos 20 rádios já. 20 rádios, e da tua coleção, qual é aquele que tu destaca como um rádio principal? Esse rádio aqui, eu não largo mão, que esse aqui vai comigo para onde eu for. Então, o rádio que eu mais eu considero praticamente todos. Mas eu curto mais o PL330 da Tex, né, que eu tenho aqui, que tá aqui comigo, porque ele é bem pequenininho, né? Ele é bem pequenininho e também tem a função SSB. O XH-Data, o DG também que eu tenho tem SSB, só que esse aqui é mais compacto. E a qualidade do som dele também é até que boa. Ele tem um equilíbrio melhor, né? Porque a gente pega o XH-Data, por exemplo, o D808, ele tem um foco mais no médio agudo, né? Com um som mais estridente. Isso. E o PL330 não. Ele dá mais uma segurada nos agudos, dá uma equilibrada ali. Tem gente que acha abafado. Eu não acho que ele seja abafado. Eu acho que ele tem ali uma qualidade de som interessante. Podia ter um pouquinho mais de ganho no volume, né? Eu acho que o volume dele é um pouco baixo. Poderia ter um pouquinho mais. Uhum. Ele podia ser um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais alto. Mas ele já vale a calhar já. Tá certo. E me diz uma coisa. Eu te acompanho no YouTube e tu vejo que tá sempre fazendo antenas, produzindo vídeos mostrando como é que se faz os projetos, etc. Isso é um dom que tu tem, porque tu é o cara que bota a mão na massa. Eu já percebi que contigo não tem ruim. Tem um pessoal que me acompanha aqui, e tu chegou a fazer também, as antenas que eu coloquei, a Corner, lá do Peter Corner, a Amplimatic, e o pessoal olha meus projetos e diz, isso é muito complicado, é difícil, não tem quem faça, tu não vende antena, etc. Gente, é só colocar uma na massa e fazer. É ou não é? Me conta um pouco dessa história, quando é que foi a primeira antena que tu fez, e por que tu decidiu fazer as antenas? Então, a primeira antena que eu fiz, né, foi pra televisão na época, né? Meu pai brigava comigo porque vivia me vendo em cima do telhado. Foi uma dipolo, acho que de 50 centímetros de cada lado. E isso na parte da televisão. A primeira antena FM que eu fiz foi a Amplimatic mesmo, que tô mostrando no canal uma vez, o projeto dela. Foi a primeira que eu fiz, tanto que eu fiz até vídeo dela e da... Qual o nome? Dela em funcionamento também, pegando estações de rádio acima de 400 km. Essa Amplimatic, eu posso dizer que acho que foi o melhor projeto de antena industrial que fizeram no Brasil. Talvez tenha tido outras mais antigas, mas essa aí, tu colocava até hoje, se coloca em cima do telhado da antena original, que é a Amplimatic selada, e ela dura 20, 30 anos, é uma antena que aguenta vento, aguenta tudo, né? A original mesmo, que vem seladinha. Então a minha durou 30 anos,
E depois eu peguei algumas partes dela e acabei adaptando para outra antena. Uhum. Bom, e aí depois dessas antenas eu vejo que tu faz muitos projetos de antenas, tu busca as peças aonde? Vai no ferro velho? O que tu faz para conseguir o material para construir as tuas antenas? Então, muitas das peças eu tenho já aqui em casa, né? Como os tubos PVC, os bambolês que eu uso para cobrir o arco, né? Para revestir o arco da antena loop, eu encontro na rua. Eu tenho também conduítes também. Caso na época eu tinha conduítes para revestir, só que eu acho o bambolê um pouquinho mais bonito. E os capacitores variáveis eu compro no Mercado Livre, né? Lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo. Eu compro aqueles pequenininhos mesmo, já que aqueles capacitores antigos de rádios valvulados estão muito raros de se encontrar. E quando se encontram estão muito caros, tá custando 100, 150, 200 reais. Inclusive eu tenho só um capacitor antigo desse e tenho vários pequenininhos. Aí, né, como não tem muitos projetos aqui no YouTube mostrando como é que se faz as antenas, o pessoal só mostra ela pronta e testando ela, eu comecei a fazer alguns vídeos fazendo tubos, né, aquelas antenas para ondas médias, ondas longas, que não tinha no YouTube também. As ondas curtas, né, tanto o arco como também em ferrite também. O ferrite, eu encontrava os ferrites nos televisores velhos que o pessoal jogava na rua. Aí eu pegava aqueles ferrites, quebrava eles, deixava eles em pó, colocava dentro dos tubos e fazia as voltas com os fios. Tanto o fio de energia como também aqueles fios esmaltados, né? Eu utilizava o 25 AWG e ligava em paralelo no capacitor variável. E assim, conforme foi testando, acabei fazendo vários e vários projetos de antenas que eu comecei a fazer no finalzinho de 2023. Aí em 2024 eu fiz várias e várias antenas, tanto para ondas médias como para ondas longas e ondas curtas também. O que te motivou a fazer um canal no YouTube? Primeiro no TikTok, né? Tu estava me dizendo que tu fez primeiro um canal no TikTok e que foi assim, tu viu que não tinha nada ali, não, vou fazer um canal aqui para incentivar a galera, porque não tem nada. Explica por que tu criou um canal, qual foi o teu objetivo, o que te incentivou a criar um canal? Então, começando pelo TikTok, não tinha muita gente postando sobre rádio escuta. Tinha o Jonathan, do próprio Hans também. Na época, quando você pesquisava ondas curtas no TikTok, aparecia mais vídeos de como fazer ondas em cabelo curto. Aí eu vi a necessidade de fazer um perfil, né? Já tinha alguns rádios já. Aí eu comecei a gravar na praça, perto de onde eu trabalhava no mercado, né? O mercado não existe mais. Aí no intervalo, quando saía, né, acabava meu expediente, eu começava a fazer alguns vídeos e postava no TikTok. Aí chegou um dia que eu postei, né, um vídeo da Rádio Internacional da China, com a transmissão em português, informando os horários de transmissão. Aí o vídeo estourou, bombou. Aí um dos seguidores perguntou queria saber se eu tinha um canal no YouTube. Eu nem imaginava fazer um canal no YouTube. Aí que ele que me deu a ideia de começar a fazer os vídeos pro YouTube. Mas assim, ó, tu te motivou porque não tinha ou porque tu já tinha o interesse de fazer isso aí? Foi uma coisa pessoal tua, de querer botar lá os vídeos para incentivar a galera, ou porque tu queria mostrar o teu trabalho, dizer, pô, eu tô aqui fazendo isso aqui, eu preciso mostrar para alguém. Então, eu sempre quis montar um canal no YouTube, né? Assim como alguns irmãos e parentes meus. A gente sempre quis montar alguma coisa no YouTube, só que não tinha uma ideia específica, né? E eu sempre quis postar alguma coisa que era bem diferente do que os outros jovens postavam, e eu vi essa oportunidade e comecei a postar os vídeos de rádio escuta no YouTube também. Tá certo. E como é do meio dos jovens da tua idade, né? Os teus amigos. Cadê lá o fulano? Vamos jogar bola com ele. Não, ele tá lá na frente do rádio, não quer saber de jogar bola. Como é que é essa história aí de ser. Porque na minha época era assim, né? Meus amigos me convidavam para jogar bola, eu disse, não, a propagação tá aberta no FM aqui, eu tenho que ir pra frente do rádio. E não queria saber. Então, para falar a verdade, muitos amigos meus não sabem que eu faço esse tipo de hobby. Muitos colegas meus que convivem comigo quase todos os dias não sabem que eu faço esse tipo de rádio escuta. Até mesmo porque eu não sou de contar sobre o que eu faço fora do trabalho, esses negócios. Por isso. Tu mencionasse para mim que tu tem um trabalho fixo, né? O teu canal é um hobby, as tuas escutas é um hobby, mas tu tem um trabalho fixo. Como funciona na tua vida o dia a dia, vida pessoal, hobby? Quantas horas por dia tu dedica, se é que tu dedica tanto tempo assim pro hobby? Consegue conciliar tudo isso? Então, né, eu me dedicava mais ao hobby nos intervalos de onde eu trabalho, porque meu turno, né, é entre as 3 e as 11 da noite.
E, infelizmente, né, esse horário que muitas emissoras de ondas curtas abrem transmissão, tipo a Rádio China, a Rádio França, a BBC. Aí eu aproveitava do intervalo, né, que eu trabalho perto da praia, onde eu trabalho fica perto da praia, e comecei também a gravar e também apresentar alguns aparelhos por lá mesmo. Aí, né, eu dedico tanto os horários da pausa, né, que eu faço, como também os dias de folga. E qual foi a antena mais difícil que te deu mais trabalho, de desafio para montar? Sem dúvidas foi a Corner 9x2, que eu comecei a... Eu tirei uma folga no domingo e comecei a montar ela, acho que meio-dia, 1 da tarde, e só fui terminar às 5, 6 horas da tarde. Demorou umas 4, 5 horas pra montar a antena. E eu só consegui subir ela no outro dia. Geralmente as antenas de FM elas são grandes, né? E a gente tem que ter certos cuidados. Quem mora em zona urbana, que tem muito vizinho na volta, tem que tomar cuidado também, né? Não sei se é esse teu caso. Eu sempre tive, quando eu morava na cidade, sempre tive o cuidado de colocar a antena num lugar, ó, se cair, vai cair para tal lado, não vai ter problema. Tu tá com elas nos mastros ainda, não? Não, eu só tô com a Primatic mesmo, porque a Corner já aconteceu de uma vez de cair perto do telhado de um vizinho. Foi no dia de chuva, quando eu tava voltando do serviço. Aí eu vim correndo pra tirar ela do mastro. Mas no momento eu tenho uma Primatic só. Tá certo. Aproveitando que hoje é quarta-feira, entre hoje e sexta-feira nós vamos ter uma abertura muito forte de propagação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, litoral ali de Santos, ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Fiquem atentos porque a propagação vai abrir. Nós estamos com muita chuva no momento, mas vai dar uma trégua à chuva e aí uma passagem de uma frente fria vai fazer mudança também de clima e nós vamos ter uma inversão térmica boa aí. Então fiquem ligados, todo mundo aí que está no sul do país, sudeste, que nós vamos ter bons sinais em FM. Aliás, o FM para mim é insubstituível. Aliás, por que tu gosta mais de ondas curtas? Bom, é por causa da distância, né, que essas ondas percorrem, né, e por causa da complexidade delas também, porque muitas das vezes vêm de lugares que não eram para chegar aqui, tipo da China, da Mongólia, da Espanha, etc e tal. Aí meio que muitos jovens não sabem, né, que existem essas ondas curtas, só conhecem a MFM, ainda mais por causa dos pais. Aí eu decidi postar isso, né? Na época, quando eu comecei, o pessoal achou que eu tava recebendo o sinal do Brasil, tivesse uma repetidora no Brasil. Mas não. O sinal vem diretamente de lá e graças à ionosfera, né, que funciona como refletor, e através de saltos por deflexões, que o sinal chega em outros lugares do mundo, como tipo aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar. E também as ondas curtas têm uma peculiaridade, né, que tem muitos cantos onde o sinal de celular não chega, na internet Wi-Fi não chega, e as ondas curtas conseguem chegar em zonas de sombra, em vale, etc. Aproveitando o que tu falou aí, é sempre bom dar esse gancho. Nada substitui o rádio por frequência. O celular não substitui, a internet, seja no que for, não substitui, porque em casos de crise, guerra, seja lá o que for, a única coisa que vai funcionar é o rádio. Ah, mas se não tiver energia elétrica, muitas rádios têm geradores, tem sistemas de placas solares, tem rádios inteiras já com o sistema pronto. Então, o rádio segue funcionando, né? Então, São Paulo já teve problema de apagão, no Rio Grande do Sul nós tivemos vários problemas e o rádio tem salvado muita gente. Então, sempre é bom conhecer o rádio, nem que seja para deixar ali no kit de emergência. Eu, às vezes, recebo algumas mensagens quando eu faço os testes, não sei se aconteceu contigo, talvez já tenha acontecido também, de alguém colocar uma mensagem no vídeo, mas eu estou me enganado ou eu escutei uma rádio da China? Como isso é possível? Aconteceu já contigo no teu canal alguém dizer algo semelhante? Já aconteceu, né? Por cima foi por um jovem que acompanhava os meus vídeos. Aí ele pegou o rádio da avó dele, né, e começou a sintonizar nas faixas de ondas curtas, que ele não conhecia. Aí ele sintonizou, se não me engano, a rádio da Espanha, ele meio que ficou sem entender nada. Aí ele comentou em um vídeo meu também. Legal. E tu conhece outros jovens da tua idade que fazem a rádio escuta, que estão no dia a dia aí trocando mensagens contigo? Então, até um certo tempo tinha um que posso dizer que é meu discípulo, né? Que é o Ed, que mora lá no Rio de Janeiro, lá na cidade de São Fidélis. Inclusive, ele também tem um perfil no TikTok, né? Que o nome é Surfando em Ondas Curtas. Só que ele parou de gravar tem alguns meses, né? Fora esse, tem alguns outros amigos meus do Maranhão, do Sul, o do Rio Grande do Norte, né? Que é o Hans, que eu já citei, que também faz rádio escuta, né? Só que de algum tempo eles pararam de postar vídeo. Assim também como o Daniel Williams também, que é lá do Mato Grosso, que ele também faz a rádio escuta. O Daniel, eu cheguei a ver alguns vídeos dele muito bons até. Agora, te fazer uma pergunta. Se tu fosse começar agora,
Tu já tem experiência com a rádio escuta. Quais seriam as dicas para uma pessoa que está começando do zero, um jovem que está te vendo agora conversar aqui comigo? Diz, pô, acho legal isso aí, eu quero começar. Quais seriam as dicas para começar? Então, a primeira dica que eu indico é que comece escutando via SDR, né, na internet, para ver se você começa a gostar de receber emissoras de outros países. Aí depois ver algum radinho que caiba no bolso, né, um radinho de 80, 90 reais, que tenha várias faixas de ondas curtas. Eu não aconselho pegar aqueles que só tem uma ou duas, porque em determinado horário uma fica em cima da outra. Aí eu aconselho a pegar os rádios que tem várias ondas curtas, tipo aqueles que tem 7 bandas de ondas curtas. Aí começa a fazer rádio escuta, aí começa a anotar também, caso consiga identificar a emissora, né, via o site. E depois de algum tempo, começa a comprar alguns rádios que tem visor digital para facilitar mais na identificação das emissoras. E sobre a antena, eu aconselho que você utilize fora da tua casa, como eu comecei também, utilizando fora da casa da minha mãe. E também, caso você encontre algum fio na rua, ou um resto de fiação da tua casa, né, que seu pai deixou esquecido num canto, estica num canto, seja na praça, seja na praia, né, caso você mora no litoral, ou até no quintal ou nos fundos da sua casa, como aqui em casa, né, tem os fundos. Estica o fio, conecta na antena do rádio e começa a navegar pelas ondas curtas, para ver se gosta. O rádio é fascinante porque o rádio escuta, o dexista principalmente, ele está ali para caçar sinais de rádios novos. Ele não quer mais ouvir a rádio que ele já ouviu. Ele até chega ali, ó, tá recebendo o sinal, beleza, mas ele quer ouvir uma rádio nova. E para mim, quando eu escuto uma rádio nova, é uma emoção. Nossa, eu estou escutando uma rádio que está a 500 quilômetros, 600, 1.000 quilômetros de distância, e essa rádio, na teoria, não deveria chegar aqui, mas ela está chegando. Eu quero saber de ti, qual foi a escuta mais memorável que tu fez e o que tu sentiu no momento? Nossa, essa escuta aqui é uma escuta rara, vai ser difícil eu escutá-la de novo. Então, eu vou dar ênfase a 2 frequências, né, que por sinal tem contato russo, que uma delas é a UVB76, né, que eu só consegui sintonizar ela graças a um apagão que teve aqui em casa. Aí já fui gravando, pegando o celular e gravando já. E é bem difícil, né, que eu moro perto de casas que puxam interferência de roteador, de geladeira e em aparelhos eletrodomésticos em geral. Aí aproveitei o apagão para sintonizar a UVB76. E uma outra também, que acho que é a Vest FM, né, que também é da Rússia, só que tem uns transmissores instalados na Moldávia. E eu sintonizei e caiu bem no dia da minha folga, né? Eles estavam fazendo testes de transmissão em ondas curtas, em 16 metros. Aí eu meio que descobri por causa do Enter que tinha postado no grupo de rádio escutas e fiquei impressionado também. Porque caiu bem certinho no dia da minha folga e depois disso ela nunca mais voltou a transmitir. Tu é um rádio escuta ou tu é um dexista? Ou é a combinação dos dois? Posso dizer que eu sou um radiodexista, né? A mistura dos dois. A mistura dos dois. Legal. E me diz uma coisa, tu pensa em seguir alguma carreira na área de comunicação? Porque geralmente quem tem o dom da comunicação, alguma coisa na comunicação ele vai fazer, nem que seja o hobby. Não, eu vou ser só hobbyista. Mas tem gente que vai para o rádio, tem gente que se transforma em engenheiro, técnico. Passa na tua cabeça algo do gênero, não? Então, né, no momento não, né, já que conforme foi passando o tempo, né, foi ficando cada vez mais difícil entrar no mundo das radiocomunicações, né, mas eu já pensei sim em entrar, né, desde uns 14, 15 anos, quando eu comecei a imitar alguns locutores de rádio, né, na época de escola, o pessoal que anunciava os produtos do mercado, aí me deu essa paixão, né, mas eu tive que seguir outras carreiras, né, infelizmente, mas de momento é só um hobby. E ser radioamador, tu pensa em ter um rádio e entrar para essa turma seleta de operadores de rádio, não? Como eu penso, né? O pessoal já tá me cobrando já para começar a fazer radioamadorismo já, mas o que falta é equipamento e tempo também. Equipamento, né? Equipamento não é muito barato, né? Principalmente da parte de 40, 80 metros. Os menos caros são da parte de PX. Bom, o pessoal que é radioamador e PX aí da região de Santos, Praia Grande, vamos dar uma força aí pro Alisson. Quem sabe não aparece um colega aí para te auxiliar a montar a tua primeira estação,
Eu sei que o pessoal do radioamadorismo, assim como nós, a gente tem vários rádios. E às vezes tem um rádio que está lá parado, num canto, ou está funcionando, mas não vai usar mais. Quem sabe, né? Não aparece uma alma caridosa aí para te ajudar, porque tem muita gente boa nesse meio. Eu penso sim em fazer radioamadorismo. Quando, tipo, se não apertar muito, né? Talvez, caso ninguém me presenteie com algum equipamento, talvez eu compre algum equipamento para fazer PX, nem que esteja e pago em 10, 12 vídeos, mas qualquer dia eu possa comprar o equipamento, antena e os equipamentos também para fazer radioamadorismo. O sonho a gente nunca deve deixar de lado, né? Eu sempre digo, a gente tem um sonho e tem que correr atrás. Quer comprar um rádio? Poxa, ele é caro, é mais caro que o meu salário. Então faz o seguinte, para de comer aquela carnezinha no final de semana, para de tomar aquela cervejinha, vai colocando numa caixinha o dinheiro. Muitas vezes eu comprei aparelhos assim, né? E muita gente, não, eu tô dando um exemplo, que às vezes a gente bota dinheiro no McDonald's. A gente gasta em qualquer besteira, aí depois não sobra no final do mês. 20, 30, 40 reais que vai fácil, né? E juntar esses 20, 30 reais, daqui a pouco compro um rádio. Eu comprei vários rádios portáteis quando eu era jovem, assim, juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E no final eu tinha para comprar à vista, né? E tu tens ideia de apresentar em breve algum outro rádio no teu canal? De vez em quando tu vai lá, faz um review também, um unboxing de uns rádios. E a galera participa também. Eu vejo que tem muita galera que me segue e que segue teu canal também. Sim. Inclusive tem um rádio que tá no correio nesse exato momento, né? Que eu vou retirar em algum dia, que é o ATS Mini, né? Que é um Arduino pequenininho, um rádio bem pequenininho, que funciona com o Arduino, acho que é SI4732, se eu não me engano. Que ele tem as funções de AM não, ondas médias, ondas longas, ondas curtas e FM RDS, fora as funções de SSB. Quando eu buscar ele lá no correio, né, já vou fazer alguns testes e depois de alguns dias já vou lançar o vídeo do review dele no YouTube. Eu tinha a pretensão de lançar esse rádio aqui também, só que ele saiu da China em junho e até agora não chegou no correio. Eu acho que não chega mais também. Eu acho que se perdeu em algum lugar por aí, se afogou no mar. Eu acho que estava vindo de canoa e veio um tsunami e tapou com ele. Não sei que fim levou. E tem algum rádio portátil que tem um sonho teu ou não? Cara, assim, portátil não tenho, né? Mas eu tenho um rádio que é sonho não só meu, como um sonho de vários radioscuters, que é o Texan S2000 e o S2200 também. Todo mundo fala desse rádio. Todo mundo fala. Só que o preço dele é bem salgado, né? 4, 5, 6 mil reais. Hoje em dia é impensável. Eu também gostaria de ter aqui na minha estante esse rádio, mas é impensável o valor dele hoje em dia para a gente adquirir. Infelizmente, né? Porque é um rádio bem legal. É um rádio que, assim, que ele preenche, não é só questão de recepção, ele preenche. É claro que todo rádio tem seu ponto fraco, né, e o ponto forte. Ele também tem o ponto fraco, né, mas a gente que gosta de rádio não está muito preocupado com isso. Quando tem vontade de ter um rádio, a gente vai lá e dá um jeito. Agora esse aí está um pouquinho fora da realidade. Tá um pouquinho. Nem que eu passe 2 anos a pão e água, eu não vou conseguir pagar esse bichinho. Esse bichinho tá caro. Alisson, alguma coisa mais que tu gostaria de deixar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, que a gente já está chegando no final do podcast? Alguma dica, algum comentário que a gente não fez aqui, alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de deixar para a turma? Então, né, eu aconselho que muitos que fazem rádio escuta continuem fazendo rádio escuta, né? Tanto jovem quanto velho. E vá pensando que jovens não fazem rádio escuta. Nós sim fazemos rádio escuta. Só que muitos de nós não postam, né? Por medo, né, do julgamento das pessoas, como foi o meu caso. Eu demorei cerca de 1 ano para postar. E quem estiver fazendo rádio escuta, fazendo radioamadorismo, né, como muitos aí, que comece a postar vídeos, que nem que seja no Facebook, no TikTok, no YouTube, né, para aumentar essa família de DX, de rádio escutas. E se você quiser começar a fazer rádio escuta, e comece pelos SDR, aí depois, se você tiver um dinheirinho sobrando no final do mês, compre um aparelho bem baratinho. Aí caso você goste de fato do hobby do DXismo, que compra os rádios com visor eletrônico, tipo Textan, XH-Data, Sangean, caso você tenha sobrado dinheiro a mais, e que navegue pelas ondas curtas, e que também, assim como eu, o Fábio, o Danilo Nonato, o Daniel e muitos outros radioscutas DX que espalhem esse hobby, né, para mais e mais pessoas.
principalmente para os jovens, né, que não conhecem esse hobby. E eu aconselho também a que vocês não parem de fazer rádio escuta, né, já que o rádio, felizmente, não vai morrer. Felizmente não vai morrer, como aconteceu na Espanha uma vez, que teve um apagão, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que teve as enchentes. E a única forma de comunicação foi o rádio. Então, não desistem de fazer rádio escuta e sempre que possível postar alguma coisa, nem que seja no status do WhatsApp, no Facebook, TikTok, Instagram, entre outros, que poste, né, para mais e várias pessoas descobrirem, né, esse mundo fantástico que é o mundo da rádio escuta. É um mundo fantástico mesmo. Aliás, aproveitando que tu falou do Danilo aí, eu vou mandar um abraço pro Danilo. Recém a gente trocou mensagem hoje pelo WhatsApp, eu tô te devendo umas informações, daqui a pouco eu vou terminar o podcast, eu já passo para ele. Perfeito. Então tá, gente, esse foi mais um podcast Papo RF e eu convido vocês para continuar aqui no canal e também no canal do Alisson. Aliás, a gente falou aqui e não falou do teu canal. Vamos falar um pouquinho, qual é o endereço do teu canal do TikTok? O TikTok é só você pesquisar pelo meu nome mesmo ou por Shortwave 2.0. Que é o mesmo do YouTube. Que é o mesmo do YouTube. Então, tivesse sorte, foi fácil achar esse nome. Então, né, lá no começo, né, eu pensava em colocar Shortwave No Dead, né, as ondas curtas não morreram. Só que eu achei meio pai isso daí, né, aí coloquei o meu indicativo, que era o Alisson Santos 2K2. E aí depois eu decidi mudar para Shortwave 2.0, que era o que eu usava no TikTok. Beleza. Então é isso, gente. Um grande abraço. A gente se encontra aí nos reviews ou no meu canal, ou no canal do Alisson e nos outros tantos canais que nós temos no YouTube. Um grande abraço e eu volto em breve com mais informações. Fui!